Há cerca de 300 milhões de anos, o planeta Terra apresentava um cenário radicalmente diferente do atual. Era o fim do período Carbonífero, uma era marcada por vastas florestas tropicais que cobriam grande parte dos continentes. Árvores como Lepidodendron e Sigillaria formavam pântanos densos e úmidos. Essa vegetação exuberante seria a responsável pela formação dos grandes depósitos de carvão mineral que utilizamos até hoje, já que a matéria vegetal, ao se acumular e ser soterrada, transformou-se ao longo de milhões de anos em combustível fóssil. O ar possuía uma composição distinta. Os níveis de oxigênio eram muito mais elevados do que atualmente, alcançando aproximadamente 35%. O que possibilitou a existência de insetos e artrópodes gigantescos. Era uma terra úmida, verde e cheia de vida, mas também um palco de mudanças profundas, já que nesse período surgiam os primeiros répteis capazes de se reproduzir fora da água, marcando um dos saltos evolutivos mais significativos da história. O clima durante o período Carbonífero era predominantemente quente e úmido, criando as condições ideais para o crescimento das vastas florestas tropicais. Os altos níveis de oxigênio na atmosfera impactaram diretamente na vida animal. Esse ar rico permitia que artrópodes como libélulas gigantes, conhecidas como meganeura, alcançassem envergaduras de até 70 centímetros. Além disso, miriápodes colossais, como Arthropleura, rastejavam pelo solo das florestas, chegando a impressionantes 2 metros de comprimento. A respiração desses organismos dependia de trocas gasosas passivas, e o excesso de oxigênio favorecia o aumento do tamanho corporal. Esse ambiente também influenciava os incêndios naturais. Com tanto oxigênio disponível, qualquer faísca podia gerar grandes queimadas, o que moldava o ciclo de renovação das florestas. O clima variava conforme a latitude, mas no geral era um mundo exuberante e verde, no qual a vida florescia em escalas colossais. As florestas carboníferas eram verdadeiras maravilhas naturais. Árvores de até 30 metros de altura dominavam a paisagem, entre elas as licófitas gigantes como o Lepidodendron, cujas escamas características ainda são encontradas fossilizadas. Essas plantas não possuíam sementes como conhecemos hoje, mas se reproduziam por esporos. Os calamites, ancestrais das atuais cavalinhas, formavam densos aglomerados que lembravam bambuzais. Os fetos arborescentes completavam o cenário, criando uma cobertura fechada que pouco permitia a passagem da luz solar até o solo. Esse ambiente escuro e úmido era ideal para a vida dos anfíbios, que encontravam refúgio e alimento abundante. As constantes quedas de árvores e a lenta decomposição em áreas pantanosas garantiam o acúmulo de material orgânico que, soterrado, formava carvão. Cada floresta era um ecossistema complexo e interdependente, no qual plantas e animais viviam em harmonia e competição constante. Durante o Carbonífero, os continentes estavam em processo de fusão, dando origem ao supercontinente Pangeia. A junção de massas continentais trouxe consequências para o clima e para os ecossistemas. Próximo ao Equador, extensas áreas tropicais eram cobertas por florestas e pântanos. Já em regiões mais distantes, formavam-se desertos que contrastavam fortemente com a umidade tropical. Essa disposição dos continentes influenciava as correntes oceânicas e os ventos, moldando um planeta em transição. O surgimento de grandes cadeias montanhosas resultava do choque entre placas tectônicas, formando terrenos que hoje reconhecemos como parte dos Apalaches, na América do Norte, e das montanhas Urals, na Rússia. Essas transformações geológicas criaram barreiras naturais que impactaram a distribuição da fauna e flora. A formação da Pangeia foi um marco, pois alterou não apenas a geografia, mas também a própria trajetória da evolução biológica. Os anfíbios foram os grandes protagonistas do Carbonífero. Eles variavam de pequenos exemplares até gigantes com mais de 2 metros de comprimento. Adaptados tanto à vida aquática quanto terrestre, eram predadores versáteis,
alimentando-se de insetos, peixes e até de outros anfíbios. Um dos maiores representantes foi o Eriops, com corpo robusto, cabeça larga e dentes afiados. Esses animais dependiam da água para a reprodução, já que seus ovos precisavam de ambientes úmidos para se desenvolver. Nos pântanos, eles dominavam como os principais predadores. Entretanto, essa dependência da água limitava sua expansão para áreas mais secas. Mesmo assim, eles foram fundamentais para abrir caminho para os vertebrados terrestres, desempenhando papel central nas cadeias alimentares do período. No Carbonífero, ocorreu uma das maiores revoluções evolutivas da história: o surgimento dos primeiros répteis. Pequenos e discretos em comparação aos anfíbios gigantes, eles possuíam uma inovação crucial: o ovo amniótico, protegido por uma casca resistente que permitia o desenvolvimento do embrião fora da água. Essa adaptação libertou os répteis da dependência de ambientes aquáticos para a reprodução, abrindo novas possibilidades de colonização de terras secas. Um exemplo notável é o Hylonomus, considerado um dos primeiros répteis conhecidos. Com cerca de 20 centímetros de comprimento, ele se alimentava de insetos e vivia em troncos ocos. Apesar do tamanho modesto, sua importância foi enorme, pois representava o início de uma linhagem que daria origem a dinossauros, aves e mamíferos. O surgimento dos répteis marcou um divisor de águas na história evolutiva da vida terrestre. Os insetos do Carbonífero atingiram dimensões impressionantes. A meganeura, uma libélula gigante, é talvez o exemplo mais conhecido, com asas que chegavam a 70 centímetros. Mas não foi a única. A Arthropleura, um miriápode semelhante a uma centopeia, podia alcançar até 2,5 metros de comprimento, sendo o maior invertebrado terrestre de todos os tempos. Esses animais prosperavam devido aos altos níveis de oxigênio atmosférico. O sistema respiratório dos insetos, baseado em traqueias que levam oxigênio diretamente aos tecidos, limitava seu tamanho nos dias atuais. Contudo, no Carbonífero, a abundância de oxigênio eliminava essa limitação, permitindo o gigantismo. Esses artrópodes desempenhavam papéis importantes nos ecossistemas, tanto como predadores quanto como decompositores, ajudando a reciclar a matéria orgânica das florestas. O nome carbonífero vem justamente da formação massiva de carvão mineral. Esse recurso natural se originou a partir da vegetação abundante das florestas tropicais que, ao morrer, caía em ambientes pantanosos. A decomposição era lenta devido à falta de oxigênio nos solos encharcados. Assim, troncos, folhas e galhos se acumulavam em camadas espessas, sendo soterrados por sedimentos ao longo de milhões de anos. A pressão e o calor transformaram esse material orgânico em carvão. Esses depósitos seriam fundamentais para a humanidade milhões de anos depois, ao impulsionar a Revolução Industrial. Cada pedaço de carvão que queimamos hoje é uma herança direta daquele mundo perdido. Essa conexão entre o passado remoto e a sociedade moderna mostra como a história geológica influencia até mesmo a nossa civilização atual. Embora as florestas terrestres recebam mais destaque, os oceanos também tiveram grande importância durante o Carbonífero. Mares rasos e quentes cobriam muitas regiões, abrigando corais, crinoides e trilobitas em seus últimos momentos de diversidade. A vida marinha prosperava, com tubarões primitivos ocupando o topo da cadeia alimentar. Alguns desses tubarões atingiam dimensões colossais, enquanto outros eram pequenos e especializados. A variedade de formas refletia uma fase de experimentação evolutiva. Esses oceanos também influenciavam o clima, atuando como grandes reguladores térmicos. Além disso, eram depósitos de carbono orgânico, contribuindo para o equilíbrio atmosférico. Assim, tanto em terra quanto no mar,
O Carbonífero foi um período de exuberância biológica e mudanças significativas. À medida que o Carbonífero chegava ao fim, mudanças climáticas significativas começaram a ocorrer. A expansão da Pangeia alterou a circulação atmosférica e oceânica, levando ao aumento da aridez em muitas regiões. As florestas tropicais, outrora abundantes, começaram a diminuir, cedendo espaço para ambientes mais secos e abertos. Esse processo ficou conhecido como colapso da floresta do Carbonífero. Muitos anfíbios gigantes não resistiram às novas condições, enquanto os répteis, adaptados a ambientes áridos, se expandiram e diversificaram. Essa transição marcou o início do período Permiano, que traria novos desafios e oportunidades para a vida na Terra. Foi o fim de uma era exuberante e o começo de outra, que prepararia o caminho para mudanças ainda mais radicais no futuro.